Tudo bem, gente? Bem-vindas, bem-vindos ao nosso podcast Fé e Cidadania. Feliz 2024 para você, para sua família, para sua comunidade. Espero que você tenha tido a oportunidade de descansar nesses dias, de se divertir, estar na companhia da sua família, dos seus amigos, né? E recarregar as baterias, porque 2024 já chegou! É isso mesmo. É uma alegria poder entrar na sua casa através desse canal, podcast, que você possa se sentir acolhido nesse momento. Mais uma vez, Diácono Genilson, aqui da Paróquia Santo Antônio de Praia Grande. E vamos junto com você nessa nossa terceira edição do podcast. Feliz 2024 para você também. Maravilha! Então, ó, a gente está aqui com toda a empolgação, com toda a motivação. Como a gente sabe, 2024 vai ser um ano muito especial, um ano de eleições municipais. Então, a gente tem que estar bem consciente, né? E com as duas asas, a asa da fé e a asa da cidadania. E hoje nós temos um convidado muito especial. Daqui a pouquinho a gente vai estar apresentando e como fizemos nos outros 2 episódios, queremos iniciar com um momento de oração, de espiritualidade, de mística, porque aqui nós somos pessoas de oração. Eu sou padre, ele é diácono, e pegaria muito mal um padre, um diácono ter um podcast que não começasse com um momento de oração, de espiritualidade. Então vamos nos colocar na presença do Senhor e vamos invocar a presença do Espírito Santo no meio de nós. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esse Espírito Santo venha a nós pela poderosa intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E eu preparei aqui também, ô diácono, um evangelho, um texto do evangelho, para a gente meditar e já entrar no clima do nosso terceiro episódio do podcast Fé e Cidadania, que tem como tema Juventude. Então, o evangelho se encontra em Lucas, no capítulo 7, versículos 11 ao 17. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e o acompanhavam os seus discípulos com uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, coincidiu que estavam levando um morto, um filho único, cuja mãe era viúva. Uma grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor encheu-se de compaixão por ela e disse: Não chores. Aproximando-se, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. Ele ordenou: Jovem, eu te digo, levanta-te. O que tinha morrido sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram tomados de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta surgiu entre nós, e Deus visitou o seu povo. E a notícia espalhou-se por toda a Judéia e por toda a região em redor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gosto muito desse evangelho, Diácono Genilson, não é de hoje, viu?
a gente que já foi jovem há algumas gerações passadas, né? Era um evangelho que nos tocava muito forte, de repente até por usar a própria palavra jovem, né? E assim, esse carinho que Jesus tinha por essa faixa etária, né? Por esse segmento da sociedade. E tem coisa mais triste do que um jovem que morre, que perde a vida? É muita tristeza, né? Porque ali está iniciando, né, a vida pública, cheia de sonhos, cheia de perspectivas, de possibilidades, e de repente, por A ou B motivo, acaba encerrando o ciclo, né? Para a tristeza da família, dos amigos, né, dos parentes, da sociedade em geral. E que bonito ver que Jesus era solidário, Jesus se compadecia. Ninguém pediu nada para ele, Diácono Genilson. Ninguém pediu nada. Ele se sentiu impelido, né, a se aproximar, a consolar aquela mãe que, além de ter perdido o filho, ainda era viúva, né? Mulher, não chores. Olha que bonito o nosso Deus, que consola, que enxuga as lágrimas, que acolhe, né, que cuida. E então, de repente, Jesus, ali na maturidade do seu ministério público, com toda a autoridade recebida de Deus, na força do Espírito Santo, ele toca o caixão e os que levavam pararam e diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E que importante é a palavra de Jesus. Uma palavra que, quando Jesus diz sim, não há quem diga não. Né? É uma palavra que realmente é irresistível, é uma ordem, né? É uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. E então ali Jesus traz a vida, né? Aquele jovem restabelece a sua vida, né? Para que ele possa dar continuidade, para que possa estar junto da sua mãe, para que possa realizar os seus sonhos, os seus objetivos, possa continuar ajudando o mundo a ser um lugar melhor. E as pessoas ficam estupefactas, né? Ficam assim maravilhadas, quase que abestalhadas, porque é uma coisa assim que a gente não vê, não estamos acostumados com isso, né? Então as pessoas falam, é Deus que está visitando o seu povo, né? É Deus que está aqui nos resgatando do poder da morte. E claro, não tem como deixar de pensar, atualizando um pouco esse texto, né? Fazendo uma hermenêutica, na situação de morte que tantos jovens nossos padecem nos tempos atuais, né? Que morrem no crime, que morrem nas penitenciárias, que morrem, né, nas drogas, nas overdoses, ou mesmo nos acidentes, e tudo isso deixa marcas assim profundas, ou aqueles que até acabam tirando a própria vida no desespero, né? Então, a gente traz presente toda essa situação, mas não desesperados. Quem tem fé não cai no desespero, né? Porque nós sabemos em quem colocamos a nossa confiança. E o nosso Deus é fiel. E o nosso Deus é poderoso. Agora, claro, não é um simples estralar de dedos, uma coisa mágica, né? O nosso Deus, ele age através de nós. Jesus Cristo continua ativo na sociedade, no mundo, através da sua igreja, que somos nós. Claro, é o Papa, os bispos, os padres, mas cada fiel, cada mulher e homem que se entrega a Jesus Cristo vai agindo através, né, dessas pessoas. Então a gente pode pensar em toda a ação da pastoral da juventude, né, em todos os movimentos de juventude das nossas paróquias, ou até mesmo fora da igreja, na sociedade, né? Então há muita vida e a gente tem que valorizar tudo isso, apoiar tudo isso e lutar com todas as forças contra esses poderes de morte que querem ceifar a vida da nossa juventude. Então, sem mais me prolongar, queria convidá-los para que a gente, encerrando esse momento de mística, de espiritualidade, que pudéssemos rezar aquela oração que Jesus nos ensinou.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, diácono, vamos lá apresentar o nosso convidado. Eu acho que quem está nos acompanhando aí pelo podcast deve estar naquela curiosidade, né? Já passou o Padre Valdeci, já passou o Tiago Mancha, né? E agora, hein, diácono? Vai lá, sacia a nossa curiosidade. Quem é que vai estar conosco no episódio 3º do nosso podcast Fé e Cidadania? E nada mais justo falar da juventude. Nós estamos aqui com um jornalista, escritor, pós-graduado em gestão cultural. Ele atuou na Pastoral da Juventude, padre, como coordenador de 2011 a 2014. Ele é filho ali da paróquia Pompeia e coordenou o projeto Dom Bosco, apresentando curso de extracurriculares gratuito ali para a comunidade, 2007 a 2010. Ele é ganhador do Prêmio Municipal Irmã Maria Dolores, com a matéria Reduto de Heróis Anônimos, ali da Zona Noroeste. Por 37 anos foi feito esse trabalho ali. Também é autor de livros publicados, um deles, a Cracolândia, Território do Abraço, entre outros. Atuou como subsecretário da Cultura de São Vicente, assessor de políticas públicas em Cubatão, participou nos Conselho Municipal da Juventude e da Cultura em Santos, da Cultura em São Vicente e também Juventude e Turismo em Cubatão. Então, com alegria, Lincoln Espada, muito prazer revê-lo aqui mais uma vez depois de longo tempo, né? Trabalhamos junto, ele na Pastoral da Juventude ali em Santos e eu como Pastoral da Família, tivemos um belo trabalho ali e hoje é uma alegria poder receber aqui no nosso podcast. Eu que agradeço o convite, diácono Ednilson, também obrigado pela companhia, ao Padre Kleber, aos paroquianos das comunidades da Paróquia Santo Antônio, aos demais cristãos, leigos, e quem também está nos acompanhando aqui pelo programa Fé e Cidadania. Muito obrigado mesmo por esse reencontro. É verdade, o reencontro. Sabe, o Lincoln, eu meditava aqui, o padre falava assim, nós precisamos trabalhar um pouco com essa juventude, precisamos dar um chacoalhão na juventude. E eu tenho uma preocupação com a juventude. A igreja tem uma preocupação, o padre na sua particularidade, uma preocupação maior. E eu lembro-me que ali no Morro São Bento, você ali como coordenador, você chamou a juventude ali, aqui da região, coordenadores, e ali você fez um bate-papo, inclusive passou a família presente, nessa perspectiva, nessa preocupação dos jovens ali já naquela época, né? Não tão longe, né? Não tão distante, mas recentemente. E assim foi um bate-papo muito bacana, que foi mostrando um pouco da realidade dos jovens, da nossa região, da nossa cidade. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, Lincoln, né? Dentro dessa perspectiva, ali na sua atuação na Pastoral da Juventude, hoje, como é que você está, qual é o seu pensamento com essa realidade que se encontra a nossa juventude no Brasil, no mundo e de um modo especial aqui na nossa região. Bem, eu já não sei mais se posso ser considerado jovem, né? Porque eu tô com 32 anos. Mas claro que muito dessa atuação pela Pastoral da Juventude, que foi entre 2006 até 2014, sendo os últimos 4 anos como coordenação diocesana da Pastoral da Juventude. Bem, os outros também ex-pejoteiros, vocês já tiveram no programa, né? Quem vai estar aí acompanhando nos canais pode encontrar do Tiago Mancha, do próprio Padre Valdeci, mas enfim, foi um processo da qual não tem como me desassociar de quem eu me formei sem a questão da fé, sem a questão da igreja, né? A igreja foi muito importante para me moldar enquanto pessoa, enquanto ser cidadão mesmo. E o Deus da qual meio que foi se habitando em mim
foi um Deus que foi muito de altruísmo e solidariedade. A gente tinha dentro da paróquia base, né, que era da Pompeia, uma rua que era cheia de cortiços, onde eram as famílias que acabavam recebendo as cestas básicas. E a partir daí um grupo, na verdade uma senhora, a dona Águida, acabou reunindo jovens para que fizessem essa educação nesses cursos extracurriculares de inglês, espanhol, informática, a fim de poder acolher essas famílias, né? Poder de alguma forma formá-las. A gente está falando de 2002, o Windows, a internet era discada, né? O Windows 95, o pessoal achava a impressora era uma coisa assim para ricos, né? Então era uma situação muito diferente hoje, que talvez o projeto ainda se mantém, mas agora a questão é na educação das redes sociais, a tecnologia de celulares e assim por diante. Mas esse Deus que me habita, mas que me influiu, que me vocacionou a me levantar naquela época, quando eu tinha os meus 13, 14 anos para esse trabalho de voluntariado, fez o que até pouco tempo atrás, minha formação foi jornalista em decorrência da própria igreja, nessa questão que todo mundo acaba querendo ter uma espécie de síndrome de Superman, né? A gente quer salvar o mundo das cáries, né? Então, quer abraçar o mundo como qualquer herói, quando a gente vê tantas vozes proféticas que fazem na Bíblia, né? Existe uma geração de jornalistas aí que a gente conhece bem que foram herdeiros diretos da tradição pastoral da igreja, né? Aqui pela Baixada. Nesse sentido, recentemente também acabei trabalhando em gestões públicas, né, em algumas administrações. É muito singular, porque eu fui o primeiro supervisor de promoção da cidadania em São Vicente, mais recentemente no ano passado, e o nome do programa, né, do podcast também vem falar sobre isso, né, que é na verdade uma gestão que eu fazia de subsidiar os conselhos municipais, que é essa forma de democracia participativa. Enfim, foram oportunidades que os caminhos da igreja me concedeu. Para quem era apenas um mero adolescente, introvertido, né, que ficava em casa apenas, sei lá, desenhando, escrevendo histórias, etc. Mais para frente, consegui trabalhar no terceiro setor. Hoje eu ajudo uma ONG, eu até esqueci de citar anteriormente, que é o Instituto Socioambiental e Cultural da Vila dos Pescadores, em Cubatão. Mas aí também podendo colaborar na área da cultura, que foi onde foi feitas as legislações, ter sido secretário adjunto, ter feito jornalismo. A maior parte dos meus relacionamentos, namoros, foram dentro da igreja, né? O primeiro estágio, quem providenciou, foi a própria igreja, que foi na Cúria Diocesana, né, pelo Presença Diocesana, que era o jornal daqui da Baixada. Os primeiros também freelancers ou empregos, a papelaria de um paroquiano, enfim, são muitas oportunidades que a vida comunitária, né, junto de Deus, junto das famílias, acaba propiciando. E fui muito feliz quando eu revejo essa trajetória, mas eu sei que minha resposta está muito longa e que o podcast é curto para tantos temas a se trabalhar. E aí eu tenho que falar do desafio da juventude, é isso? Quem é esse jovem? Mas antes disso, você falava para mim que você já não é tão jovem como antes, com 32 anos. E aí eu queria já fazer uma pergunta para ele, padre. Isso já veio assim... Solta a pergunta, que eu acho que é a pergunta de muita gente que está aí assistindo. Ser jovem tem a ver com a idade ou com o estado de espírito? E até quando vai a idade de ser jovem? Então, existe na verdade duas definições, né? A conceitual, que é a do... Vamos lá. Aqui a gente está falando institucionalmente, enquanto políticas públicas, tem o Estatuto da Juventude, se não me engano foi promulgado em 2015, 2016, se não me falha a memória, da qual coloca que a juventude é estabelecida de 14 a 29 anos no país, né? Assim que ele é concebido. São 3 etapas, 14 a 19 é o jovem adolescente, 20 a 24 é o jovem, e 24 a 29 é o jovem que já está entrando na fase adulta. Tem uma
quando a gente vai parar para ver das definições da ONU, ou de outros países, ou aí na questão do meio acadêmico, o jovem aquela pessoa da qual ela ainda não conseguiu autonomia financeira para assumir sua própria vida. Né? Então, às vezes a pessoa tem 21 anos, mas já é um adulto, porque ela está às vezes numa situação de periferia, já se casou, já tem lá, já se constituiu uma família, já tem emprego, etc, tudo mais, já tem que se fazer a vida valer por ali. Ela não conseguiu se permitir na questão das juventudes, né, conceituais que se tem aí nos outros dias. E outras pessoas que às vezes têm uma situação de vida mais abastada, podem viver ainda com os pais, não precisam assumir ainda todos os riscos, né, de profissões ou de estudos, uma geração neném, que depois acho que a gente vai poder falar um pouco mais, da qual pode se prolongar nessa questão de juventude. Antes de tudo, tem a questão da juventude enquanto um olhar, né, que é um olhar ainda em fase de maturidade, é um olhar que ainda numa fase de quase que ser jovem é quando você pode assumir riscos, né? O que diferencia um jovem de um adulto é que o adulto ele é cobrado, né? Ele tem a responsabilidade ali de fato. O jovem já não. O jovem a gente ainda pode passar um pano. O jovem a gente ainda pode dizer, não, calma. Mas não é tudo isso. Você tá crescendo, é só um menino ali, ele só tem 29 anos, é uma criança, é o menino Neymar, né? Por assim vai. Mas daí, né, ele não queria detonar o treinador, ele só machucou o pé, deixa ele curtir o cruzeiro dele. Enfim, então a gente tem os olhares, né, do que vem a ser essa questão. Mas também, e é claro, quando a gente vai falar numa visão mais teológica, a juventude acaba também sendo um ímpeto, né, da questão do espírito jovial, de um espírito que seja de animação, um espírito de alegria e antes de tudo um espírito de que quer viver. Eu acho que a gente pode considerar isso. É alguém que busca viver a vida. Melhor ainda se for de forma na retidão, né? Se for num caminho do bem, no caminho do altruísmo, da cidadania, da fé. Mas há tantas juventudes por aí, né? A verdade é essa. E a gente está no boom, né? Vale ressaltar isso, que em questão demográfica, a minha geração é a última grande geração de jovens, né? Porque daqui para frente a gente tem uma taxa de natalidade, né, da minha geração que vem se a diminuir em relação das gerações anteriores. Então as famílias vão se tornando cada vez mais diminutas, né, e consecutivamente também vai havendo menos jovens e menos crianças com o passar do tempo. Daí também é uma outra série de discussões que a gente pode fazer, né, desde questão que aí já está tendo no poder público sobre as discussões das verbas, né? Se deveria começar então a ampliar para a área da saúde do que para a educação, à medida que vai se reduzir o número de crianças e aumentar a população idosa. Mas eu creio que vai ter muito podcast ainda para vocês colocarem esse link aqui no quadrinho, né? Linkando com o próximo, falando sobre essas áreas. Isso mesmo. Então, puxa vida, eu já me senti mal porque eu já não sou mais jovem, né? Você é jovem há mais tempo. É isso, é a juventude acumulada. Mas é interessante essa ideia um pouco romântica, né? Não, eu vou ser jovem para sempre, né? Claro que você pode conservar no seu coração, né, essas motivações, principalmente de índole psicológica, né? Esses atributos que você falava, de alegria, de motivação. Claro, você pode fazer todo um trabalho interior para que isso continue presente, né? Assim como a gente fala da criança, né? Eu tenho uma criança interior, então eu também tenho um jovem interior. Apesar de que às vezes a imagem refletida no espelho, né, mostre ali algumas rugas ou alguns cabelos brancos, né? Mas assim, isso é importante. Mas a gente tem que sair um pouco desse romantismo, porque de fato a juventude é uma etapa,
né? E existem outras etapas em que a gente não pode ficar parado em uma. Cada etapa da vida tem a sua beleza, né? E assim, é muito interessante, eu estava te escutando, Lincoln, e lembrava do sínodo da igreja para a juventude, né? Que foi no ano de 2019, não me lembro se era 2018, 2019 ou se era 2019, 2020. Eu acho que era de 2018, 2019. E ali o Papa Francisco, ele fez todo um esforço para ouvir a juventude, porque às vezes acontece do que nós estamos fazendo aqui agora, né? Então, nós que já não somos assim tão jovens, falando sobre os jovens, mas o Papa teve essa preocupação de escutar os próprios jovens e o que eles dizem a respeito de si próprios, né? Então, eu acho que isso é muito importante. E é uma base para o que eu vou perguntar para você agora, Lincoln. Então, nós temos, por um lado, pessoas que falam assim, a juventude é a melhor fase da vida, né? E por outro lado, alguns que dizem, não, a juventude é a fase mais difícil da vida, no sentido que você tem que tomar decisões, que às vezes você não tem essa independência econômica, você tem vontade de fazer várias coisas e você experimenta frustrações, né? Então, aí fica a minha pergunta, né, para você. Como é que é a juventude? É a melhor fase? É a fase mais difícil? O que você pode dizer? É a fase das expectativas, vamos considerar assim. Tanto para a questão do próprio jovem, quanto para a questão dos familiares, da comunidade do entorno, que querem saber o que vai ser aquela semente, do que vai ser cultivado dali, né? Se vai ser um bom fruto ou se infelizmente vai acabar entrando num desrumo, né? Então é um período talvez onde um mundo de frustrações e de sonhos se joguem realmente nos ombros de uma pessoa, né? E aí eu acho que talvez seja o período, refletindo, da qual a pessoa está mais propícia a qualquer evento externo, né? Ao contrário de quando você já está mais amadurecido, enfim, ou até chegando numa terceira, numa quarta idade, da qual, tipo assim, você já tem a sabedoria e o olhar de ver no retrovisor que, olha, tem certos caminhos, né, que não precisa tomar certas medidas. O jovem acaba sendo mais impulsionado pelo que os outros falam, pelo que os outros esperam, e assim por diante. E também pela própria dificuldade de aceitação, né? Daí a gente está falando de uma cada vez mais, se a gente for parar para ver, né, nos estudos ainda conceituais de sociologia, né, a juventude ela começou a se dar mais depois de uma grande revolução industrial, depois de uma Segunda Guerra, onde havia uma etapa de uma vida que ainda não era assim, nem criança, nem chegava à fase adulta. O que é aquilo, né? E o quanto que mercadologicamente, o quanto que o consumismo, a propaganda dinamitou de se criar essa etapa de vida, né? Muitas vezes o jovem é aquele do comercial. Se abre, né? O mercado que se abre. O jovem é aquele comercial de calça jeans, ou comercial, né, com a roupa do McDonald's, enfim, tem vários ali, do sonho da Disney, da festa de debutantes. Então, nessa questão de juventude ainda existem, e aí tem fatores que influenciam muito da área externa. A questão do mercado, né, da publicidade, e aí a gente não está falando agora só de um mercado que é institucional, a gente está falando agora de uma publicidade feita pelo próprio jovem, que agora existem os influenciadores, né? Então, na verdade, todo mundo com o celular na mão e que tenha um bom rostinho, seja simpático, ou às vezes um bom corpo, né? Acaba-se tendo que ser seu próprio avatar diante dos outros, né? E daí acaba colecionando vários seguidores, vários haters, vários fãs, vários stalkers, etc. Por assim vai, né? Que é de pessoas que amem ou odeiem, para apenas ser aquela faceta em pixels que está diante ali do celular. E aí o próprio jovem tenta influenciar o outro jovem a consumir aquele mercado, consumir aquela rede social. Então tem o efeito da rede social, que agora todo mundo virou produto de si mesmo. Eu tenho um efeito que já era do mercado institucional. Eu tenho um efeito que aí
mais pra frente vai poder falar mais, que é sobre a questão dos próprios vícios que ficam à espreita, né, da juventude, né, que são ofertados para essa geração para vir a se banalizar de um certo modo, né, em delírios que já não são mais sonhos, são delírios. A gente tem também um efeito de praia. Olha aqui na nossa baixada, que coisa mais linda esse horizonte, esse pôr do sol. É difícil competir, qualquer missa é difícil competir com isso. Imagina um grupo de jovens. É muito difícil. É água salgadinha ali, entende? Dá para se poder colocar o pé na areia. Então é uma série de dificuldades. O próprio ambiente turístico que a gente vive também se é um desafio por vezes de poder atrair essa geração, né? E aí outras questões, mobilidade urbana, saneamento, enfim, situações familiares. Mas eu acho que é quando ele está mais aberto aos efeitos externos. Essa é a geração que acaba sendo comprometida. Então, né? Nem tanto ao sol, ao céu e nem tanto à terra, né? Mais a praia. Então nós temos assim, né, que não é nem um mar de rosas ser jovem, mas também não é o fim do mundo, né? Eu acho que a gente pode também ser feliz nessa etapa da vida, né, aproveitar ao máximo, mas também não ser um alienado, né? Não ser um alienado e ir se preparando para a etapa seguinte, né? Eu lembro-me que a minha formação da juventude foi através da pastoral da juventude Ver, Julgar e Agir. Mas olhando agora, assim, você falando tudo isso, a minha geração, nós vivemos uma juventude livre. Nós fazemos tudo. E a única preocupação nossa era chegar em casa e respeitar o pai e a mãe. Né, se foi tudo direitinho, se na escola foi direitinho, não deu trabalho para os professores e tudo mais. E a gente, se olhando assim, era feliz e não sabia. A gente tinha tudo tão fácil, tudo tão pronto, mas ao mesmo tempo você tinha que desbravar, porque até para você pegar uma fruta, você tinha que subir na árvore para pegar, e era tudo tão fácil. E olhando assim nesse aspecto, como a tecnologia, o mundo vai se transformando, hoje as coisas são muito mais rápido. As pessoas têm pressa, tudo pronto, na hora, até os produtos, né, tudo pronto. E a gente percebe também uma questão dentro desse aspecto, de uma juventude muito, você falou dessa palavra neném, nem quero estudar, nem quero trabalhar. Então, o que fazer para mudar esse pensamento desses jovens, Lincoln? Esse é um desafio de umas trocentas gerações, né, para se poder observar, porque o mundo permitiu, né, a sociedade desenvolver um bem-estar tão oportuno, né, de um certo modo, em que há uma parte da juventude que não precisa estudar, que não precisa trabalhar e, portanto, também não se sabe escolher que caminho seguir, né? E a gente está num processo de bem-estar tão grande, porque por mais que a sua vida que está em casa, eu sei o quão que é difícil poder colocar o pão de cada dia, né, a questão do trabalho, etc. Mas se for parar para pensar, de acordo com nossos avós, trisavós, etc., a gente está 80 anos sem guerra mundial, não é? Se a gente for parar para ver, tem umas situações da qual o quão que era difícil poder ter acesso até alguns certos tipos de alimento, alguns tipos de produto, e hoje a maior parte das pessoas conseguem, né, ter uma geladeira, conseguem ter um fogão, conseguem ter uma TV, que era, né, antigamente o telefone, que era um bem de imposto de renda para se declarar. Você que está em casa deve se lembrar disso. Hoje em dia, até o seu netinho tá ali, ó, já postando no TikTok a risadinha dele. Então, assim, o bem-estar social permitiu que houvesse algumas pessoas da qual, num processo, e que aí foi um tamanho, não sei se pode dizer de descuido, mas a tecnologia, eu sinto que ela avançou tamanho não apenas na urgência das respostas, né, de cada um de nós, mas também nas instituições, que não souberam responder essas urgências. As instituições
Porque faz parte, até que as instituições elas só consigam conciliar depois de consensos. E é tão difícil ter um consenso, né? Imagina numa reunião de síndico de prédio, imagina numa reunião de condomínio, imagina então dentro de uma igreja, dentro de um seio familiar, dentro de outros fatores, onde tudo hoje é contestado, de uma instituição escolar, de uma instituição médica, né? Então, quantas manifestações a gente viu ali, há pelo menos até 10 anos atrás, sobre a qualidade do SUS, né, da saúde pública, estava sendo contestado isso, né? Até pouco, agora, recentemente, estão privatizando a água, né, que é o serviço de água. Então, uma série de coisas onde tudo está sendo contestado. Não, vamos trocar, vamos substituir tudo que está por isso daí. Eu creio que essa geração neném, mas o jovem em geral, e aí do meu repertório, né, ele só pode mesmo vir a ser a se despertar diante de um bom chamado. O bom chamado como se faz, geralmente? Eu sempre creio que é quando alguém do nosso meio, né, nos convida a frequentar um espaço, um caminho, uma orientação. Geralmente é alguém que é o nosso amigo, é alguém que é o nosso crush, né, que é o nosso interesse romântico, geralmente é o nosso vizinho, geralmente é o nosso padrinho, mas que não pode se permitir a isso. Geralmente é um próprio jovem que é o evangelizando o jovem, né? Na verdade, o padre Jorge Boran, ele tem uma história bem rápida de que ele conta num dos livros dele, de que houve um processo de evangelização entre dois jovens, a partir de que o primeiro começou, para convencer o segundo a levar para a igreja, a trocar figurinhas, fazer álbum de figurinhas, que aí agradava-se o outro e também o chamava para vivenciar na fé. Então formas são muitas, mas a questão é que os relacionamentos estão muito fracionados, né? Os relacionamentos são muito fragmentados. Hoje a gente tem uma visão de mundo muito porque, se eu não me engano, antigamente se uma roupa não dava muito certo, a gente mandava ajustar no costureiro. Agora o pessoal compra na Shein ou na Shopee uma segunda. E pode ser de uma outra marca, não tem problema, né? A gente vai substituindo as coisas. Um celular quebra, compra-se outro. Mas é só a tela. Pô, mas a tela já equivale ao outro. Já é meio que formatado para quebrar, né? A tecnologia Alguns até agradecem. Que bom que estragou, porque agora eu posso comprar um outro mais novo. Exatamente. E o pessoal do Santander, do Banco do Brasil, etc., vai ficar mais feliz ainda, porque dá para parcelar mais vezes. Sim. Só que agora você que está nos acompanhando em casa já sabe que o rotativo do cartão é até 100%. Fique de olho nisso, tá? Quando for fazer suas compras, que pode ser que tenha loja aí enganando o senhor e a senhora. Mas de outro olhar, também, além dessa fragmentação, o grande problema que vai se dar, a grande questão da minha trajetória, é que eu creio que só pode ser vocacionado pelo outro. Seria uma questão de solidariedade. A gente ainda tem uma geração, eu acho que essa resposta a essa geração neném, muitas vezes instituída por um monte de movimentos e coletivos de juventude que a gente vê por aí, da qual, por mais que possam alguns questionar como volunturismo, né, ou de uma questão da vaidade das vaidades, mas que estão lá tirando foto porque distribuiu alimento para a população de rua, ou porque se fantasiaram de doutores da alegria e foram visitar um hospital, mas aquilo está fazendo bem a eles. O presentear a companhia deles ao outro, a solidariedade, está fazendo eles se sentirem bem, eles se sentirem grupo, e está também podendo proporcionar um outro tipo de olhar. Então, eu creio que talvez o convite do Neném, na questão da igreja, é o convite da missão mesmo, né? De poder estar diante de olhar o próximo. Uma coisa que eu vejo, Lincoln, é assim, né? A gente vive muito na sociedade que apresenta a meritocracia, né? Então, tipo, cada um tem que, com os seus próprios esforços, né, se superar.
E claro que eu não acredito na meritocracia. A gente vive numa sociedade sumamente desigual, onde as oportunidades não são as mesmas para os segmentos sociais, né? Porém, a gente também não deve cair naquela ideia do assistencialismo. Então, às vezes a gente vê alguns jovens que nem trabalham, nem estudam, e eles ficam ali esperando, sei lá, que venha, que caia do céu, como de uma maneira mágica, aquilo que eles precisam para sobreviver. Então, de fato, eu penso que o jovem, ele também é o primeiro responsável pela sua própria vida, né? Quer dizer, ele tem que correr atrás também, né? Tem que correr atrás, tem que buscar. É verdade que nós não temos oportunidades para todos, porque somos um planeta de mais de 8 bilhões de pessoas, mas existem algumas iniciativas, né? A gente vê, por exemplo, na prefeitura, no governo, né, que oferece cursos profissionalizantes, oferece cursos artísticos para música, para teatro, para dança, né? Então, existem esporte, né? Quer dizer, existem muitas possibilidades. Então, o jovem também tem que querer, né? Ele também precisa sair, de repente, daquela zona de apatia, ou mesmo que é aquilo que a gente estava falando, de repente ele está ali porque, apesar de ter 18, 20 anos de idade, mas ele está numa mentalidade infantil. Então, ficar esperando que a mãe, o avô, qualquer outra pessoa venha e traga para ele pronto, numa bandeja, aquilo para que ele se satisfaça, né? Então, é importante que ele tome a iniciativa. Mas agora eu quero mudar a chavinha para um assunto mais difícil, mas uma realidade também, Lincoln, que é a questão do crime organizado, né? Que é uma realidade não só no Brasil, a gente acompanhou nesses últimos dias, né, a questão do Equador, né, um país aí praticamente vivendo um estado de guerra civil interna, né? E a gente se olha e às vezes se pergunta, quando que vai acontecer isso aqui também? Porque é algo que nos preocupa por demais. E a grande questão é como o crime organizado, Lincoln, consegue atrair jovens. A grande parte, pelo menos os peões, né, pensando aí num tabuleiro de xadrez, pelo menos os peões são quase todos jovens, né? A gente vê aí os nossos presídios cheios de jovens. E por que eles vão para o crime organizado? Porque o crime organizado promete uma ascensão social, uma ascensão econômica, né? Então a gente pensa em um jovem frustrado, talvez um neném da vida, e aí ele percebe que pelo seu próprio esforço ele não vai conseguir ter essa ascensão, e o crime organizado vai lá e promete, né? E aí a minha pergunta é, nós como sociedade e também o governo como instituição, o que pode ser feito, na sua opinião, para tentar proteger a nossa juventude desse poder de fascínio que exerce o crime organizado? Não só o crime organizado, mas em especial as drogas, né? Que também acaba sendo a porta de entrada, enfim, os bastidões, as baladas a céu aberto, né? Que são esses... Os Mandelas, né? Os Mandelas são esses desafios aí para as instituições. Eu creio que talvez as instituições não conseguiram buscar abordagens de escuta para esses jovens. E as instituições, de um modo geral, não é nem A, nem B, nem C, mas é porque se há um crime que está organizado, né? Acho que teve uma matéria recentemente da Economist que o PCC é o maior crime organizado do mundo, né? Então, a maior facção criminosa do mundo. Então, assim, da qual como que, né, poder combater com isso? Acho que tem uma questão de poder repensar nossas abordagens e de escuta desses jovens, do que pode se oferecer para eles em troca, mas, em cima de tudo, de que se houvesse uma rede, eu confio nisso, porque a igreja sabe fazer isso e sabe fazer muito bem. Consiste em fazer uma rede de apoio entre igreja e terceiro setor e os programas de acesso público que se tem nas suas próprias prefeituras, e poder fazer essa sincronização.
né? Quando uma comunidade consegue fazer isso, daí não cabe diretamente ao clero, pode ser às lideranças pastorais, né? Mas quando são convidadas a construir essa rede de comunidade, né? Isso consegue, de um certo modo, proteger o jovem dessa questão, porque daí ele pode, tem no momento do ócio criativo dele, não estar se dedicando, né, a estar com outros jovens que infelizmente se sentem mais saciados diante dos vícios, né? Mas pode ser com a questão do esporte, com a questão da arte, ou pode ser até com a questão de poder se fazer do voluntariado. Eu ainda creio que o braço voluntariado é talvez ainda hoje muito mais justamente pelo braço, pela verve dinâmica que ele né, que o voluntariado já te faz o agir agora, né, é o pouco do ver nesse sentido, e aí você vai analisando e vai aprendendo cada vez, vai tendo essa ação dinâmica, essa ação interpessoal, como resposta à tecnologia. Porque a gente está falando cada vez mais de jovens da qual estão presos em suas casas, né, ou estão presos na individualidade das multidões de um Mandela, né, ou de um ônibus, ou enfim, de uma praia, mas a qual está todo mundo ali se sentindo muito solitário. Então é como a gente conseguir voltar ou criar um senso, na verdade, de uma comunidade, pode nem ter sido a comunidade que a gente viveu na nossa infância, na nossa juventude, você na sua cidade interior, você no bairro quando você dizia tudo isso aqui era mato, porque tinham poucas pessoas que moravam aqui no meu bairro, mas aí pode ser, por que não recriar isso, né? E poder preparar desse modo os jovens. Claro que eles têm responsabilidade pelas vidas deles, eles têm que tomar a iniciativa por si só, mas é interessante também que enquanto instituições a gente possa dizer, olha, existe um caminho, porque às vezes quando ele olha para soluções, a única pessoa que acenou para ele foi o aviãozinho, né? Não foi o outro jovem, uma outra, enfim, liderança do bairro, um outro vizinho que disse, olha, que tal também seguir pelo lado de cá, né? E uma alternativa, né? Para ele fazer a escolha, ele tem que, no mínimo, alguém ter apresentado para ele essa escolha. Esse é um corte que vai ficar uma pausa bem grande aqui no podcast. Quase se escutou um grilo, né? Exatamente. Quase. É o que você falou, foi tão profundo que nós ficamos aqui, Sim. né? Não. Pensando. Se alguém tiver som de grilo para inserir aqui no podcast, fiquem à vontade. Mas você sabe que você estava falando, eu acho que também é um pouco um reflexo dessa nossa sociedade capitalista e materialista, então, onde a pessoa pensa que para ser feliz ela precisa consumir, ela precisa ter a roupa de marca, precisa ter o celular de última geração, precisa viajar para as Ilhas Maldivas, sei lá, entendeu? Então se coloca um ideal de vida tão elevado e aí a pessoa acha que a única forma de ser feliz é dessa maneira. Quando não, a gente precisa aprender também a viver de uma maneira mais simples, né? Com dignidade, sem, como é que fala? Aceitar, perder os seus valores para alcançar metas, né? Que é um pouco aquilo que a gente vê tipo no crime organizado, quer dizer, eu estou aberto a fazer qualquer coisa possível para ter dinheiro, e isso não é correto, né? É uma ilusão, a ilusão das vaidades, né? Da moda, né? Do acúmulo. Então é uma coisa que a gente tem que também ajudar os jovens a perceber que a gente tem que dar o passo conforme as pernas. Não é assim que os nossos pais nos ensinaram, né? Eu estava lembrando aqui do grilo e me veio aquela imagem recentemente agora, semana passada, daquele jovem que morreu aqui em Praia Grande, passou o dia inteiro com um copo de Red Bull, né, whisky, no sol, mas parece que das 11 horas e até as 20 horas ali que ele teve uma parada cardíaca. Uma grande realidade hoje, você vê os jovens com copo, né?
com Red Bull, uísque, tomando aquela coisa louca que um pede Às pro vezes sem coração. comer, né? Sem comer, não. Sem comer. Sem comer. Um pede pro coração acelerar, o outro pede para ficar mais tranquilo, né? O efeito, né, das duas drogas. E na verdade eles não estão nem aí. Então, quer dizer, e é a onda, né? A onda do momento. E existe uma preocupação, mas fala-se, acho que não sei se é um chargão que falam, mas acho que cabe muito aqui para nós aqui, que a juventude é o presente e o futuro da igreja. Eu estava vendo em termos de índice, de porcentagem, com relação aos jovens por religião, por denominação, né, evangélicos, católicos e outros segmentos. A questão do jovem cristão, católico, ele diminuiu bastante em nível de proporção, né, através do estudo do censo. Caiu-se bastante. E aí eu ficava pensando aqui, você falando da sua juventude ali na rua, aquela oportunidade de poder fazer alguma coisa para aquelas casas ali, você nesse âmbito do adolescente, as portas se abrindo, o horizonte, poder ser útil. Como a gente criar espaços hoje para que os jovens possam ter esse chamado, ter esse despertar, né, de voltar? A casa é sua, né? O que você está fazendo? Por que um copo de Red Bull e uísque? Por que, né? Para que você tem um espaço aqui? Como que a igreja poderia pensar no espaço para que os jovens pudessem ser atraídos? Você parou para pensar nisso, Lincoln? Posso completar uma coisa? Pode. Pode até responder também se quiser, padre. Não, espertinho. A questão do crisma é um problema da igreja, o Lincoln. A gente pega aí, sei lá, 200 jovens que se crismam, né? Você vê aquela igreja cheia de jovem, coisa mais bonita. No fim de semana seguinte, vou embora. Inclusive diz que a forma mais efetiva de fazer com que o jovem vá embora da igreja é crismá-los. Brincadeiras à parte, né? Humor à parte. Mas assim, você vê, parece que as nossas técnicas, né, de cativar os jovens e tal, elas não estão tendo resultados muito satisfatórios. Então é um pouco a pergunta do diácono Genilson, né? Na sua experiência, né, como que você vê isso, né? O que nós como igreja podemos fazer para manter mais os jovens, né, ajudá-los a enxergar que a igreja os ama. A gente vê o Papa que reúne a juventude, né, nas jornadas mundiais, né, às vezes até os nossos bispos também, mas às vezes é na base que o jovem não se sente acolhido, sei lá, não tem um espaço para ele, né? O jovem faz muito barulho, faz muita bagunça, né? Mexe no banco, mexe no som, deixa tudo aí, né? Então, como fazer, a bonita palavra do Genilson, né? Como tornar a nossa igreja atraente, como uma verdadeira casa para a juventude? Eu acho que poder... Igor, claro. Você participou de alguns luau no Setembro da Juventude? O luau, você está falando luau... Na praia, com momentos de... Luau católico? Luau católico. Foi um ou dois, na verdade. Eu nunca soube tocar muito bem violão, diácono. Mas tinha alguém que tocava lá. Tinha alguém que tocava. Eu lembro que existia muito... havia-se até, aqui pela história da diocese, a gente chegou a ter, se eu não me engano, por 18, 19 anos, entre os anos 90 a 2000, uma tal de gincana diocesana de juventude. Não sei se você já chegou a ouvir falar, padre. Que era da qual todas as paróquias ou comunidades tinham que ter uma lista de tarefas por 6 a 8 meses, em que os jovens tinham que executar para poderem se encontrar num grande colégio, de grandes proporções, em Santos, e aí se tinha-se lá uma lista de desafios, fazia pontuações e por assim vai. Era quase como se fosse pequenos blocos de carnaval, ou de bandas de carnaval, vamos deixar de um modo mais ou menos assim, observando, ou de torcidas de time, algo nesse sentido. Porque eles tinham entre as tarefas, né, escolher um mascote, escolher um hino, fazer uma camisa, e mais pra frente doarem sangue, mais pra frente colherem
cestas básicas, mais para frente, e aí ia se juntando-se com outras tarefas. Eu não creio que uma gincana nesse sentido, de grandes proporções, possa ser um resultado atual. Talvez a ideia de baladas possa ser mais atraente para chamar o jovem, vai por mim, ou às vezes um grande campeonato de videogame, mas acho que há certas ações que desse mundo secular, se a gente for dividir entre mundo cristão e mundo não cristão, etc., podem ser absorvidos na igreja, né? Eu lembro quantas igrejas aí tem uma quadrinha de futebol, onde pode-se abrir espaço para que eles possam jogar uma bola, jogar um vôlei, e aí no final diz assim, ó, só reza uma oração aí, hoje poderem fazer algum concurso de bandas, enfim, verem talvez entenderem a própria geografia que essa igreja tem, né, de espaços a dispor, e do que a própria comunidade acaba se podendo permitir, né? Eu acho que quem teve uma boa sacada nisso foi o padre Paulo Orneaux, né? Orneaux, que é o padre que acabou fazendo lá na paróquia da São Jorge e Martin uma verdadeira escola de samba, né? Já muito jovem que incomodava na hora da missa porque ficava batucando. Então ele falou, então vamos criar uma escola de samba a partir daí. E aí tem a escola de samba Padre Paulo. Eu acho que tem essas visões quando a gente pode observar do que eu tenho de espaço, o que eu posso oferecer e assim por diante. Eu ainda penso, e vou ficar batendo na tecla até o final desse vídeo, até que se chama Fé e Cidadania, que as ações de voluntariado, toda a questão que se faz para que o jovem coloque a mão na massa, seja mais interessante. Dar seja uma bandeira para ele. Né? Exatamente. Então, assim, ideal, né? O quanto tem de jovem que bate palma porque tem a hamburgada do bem, né? Verdade, não é isso? Verdade. Que vai ter lá um evento para as crianças, comunidade, etc. Blá, blá, blá. O quanto que, sei lá, a igreja pode fazer a pipocada do bem, se quiser fazer o cachorrada quente do bem. Não precisa ser também hamburgado. Mas dá-se fazer outras coisas ali em prol da comunidade de forma direta. Enquanto o jovem não for convidado ou não tiver uma abordagem para que ele possa ver a comunidade onde ele está inserido, ele vai acabar continuando cada vez mais introspectivo, etc. Assim vai. Porque aí se você junta uns 5 ou 6 jovens, é que nem quando você junta gremlins, sabe? Tu junta uns 5 ou 6 gremlins, só não joga água, porque senão fica aquele monstrinho, né? Mas dá ali uma bandeira, uma causa, alguma coisa nesse sentido, eles mesmos começam a criar amizade. A gente é assim, a gente, ser humano, é muito sociável. A gente quer olhar pro outro, a gente quer conversar com o outro, a gente quer perguntar pro outro se no domingo que vem a gente vai se encontrar de novo. A missa só enche se a outra senhora que tá do lado, Dona Maria e Dona Norma, vão se reencontrar lá na missa do domingo seguinte. Senão não vai ter nenhuma nem outra. Vamos ser bem honestos, né? Não é pelo charme do padre ou do diácono, por mais que sejam pessoas muito garbosas, olha só, hein? Aumentando o vocabulário para você que tá aí de casa. Não é apenas o charme de você que a pessoa vai estar lá. Você vai estar lá porque vai reencontrar os amigos, vai reencontrar, enfim, gerações, entornos, laços, elos. E aí a criação de elos sempre se faz... a criação de elos sempre se faz nos ritos, né? A grande questão é que no crisma, a abordagem, o crisma, a catequese, enfim, são espaços onde a abordagem, a gente já segue a abordagem educacional clássica, né, que é a mais comum, em que as próprias escolas estão em xeque. Então não adianta a gente querer manter um sistema de aulas que já está em xeque do modo geral, né, onde não consegue mesclar tecnologia, onde não consegue criar esses espaços de ação. Ainda penso, e aí volto a replicar, depois vocês vão fazer, na verdade essa fala que eu vou fazer, eu já falei antes, vocês só estão copiando e colando, acontecer Ctrl+V aqui da moça, que é a questão diretamente em ações práticas. Eu creio que essas ações práticas de solidariedade podem ser caminhos muito oportunos. Pode até... Aí tem muitos movimentos que são de retiro, né, que eles começam com festas, com fraternizações para coletar financiamento. Mas é mentira, porque não é para arrecadar fundo, porque essas festas nunca dão dinheiro. Depois sempre vão bater na porta do padre, pedindo dinheiro lá, ou para fazer uma noite da pizza. Mas na verdade, acaba sendo um momento de congraçamento entre eles.
né? Então, quando se há uma causa em comum, fica tudo mais prático. Olha, Padre, só permite? Sim, sim. Ele falando isso aqui, eu estou pensando aqui, na verdade, dentro dos vários movimentos de jovens que nós temos aqui, adolescentes principalmente, e jovens também, quando eles pegam uma causa e para ajudar, aí do voluntariado mesmo, você falando isso daí, é bem por aí mesmo. Eu sou responsável pelo Abrigo Solidário aqui de Praia Grande. E ali no Abrigo Solidário, de vez em quando eu recebo jovens lá, né? O padre também é um grande incentivador nesse aspecto. Porque eles fizeram uma ação e eles querem ajudar os jovens lá. Então, diácono, quando eu posso ir aí, nós queremos ir aí, mas nós queremos ajudar, nós queremos colocar a mão na massa, porque nós fizemos uma ação e foi focada aí no abrigo, eu sei da necessidade do abrigo, que é tudo doação, e nós queremos ajudar. E foram vários os momentos. E eles vão se multiplicando, eles vão se organizando, eles vão se falando, eles vão se encontrando, e nem sempre é no espaço da comunidade, é no espaço que eles vão sugerindo e vai acontecendo o milagre, acontecendo essa transformação através do voluntariado, através do agir, através da ação, através do olhar no olho do outro, né? De ver a necessidade de poder ser útil ali. Muito interessante. Talvez o jovem seja o contrário do ver, julgar e agir, né? Talvez o jovem tenha que começar a agir primeiro, para depois começar a refletir, julgar e ver. Mas aí a quem faz essa orientação, nesse caso, vocês de talvez pensarem, cada vez que eles ajudam no abrigo solidário, onde depois eu posso encaminhar eles para, sei lá, pastoral de acolhida, na hora da missa, para liturgia, para música, para fazer um curso de ministro extraordinário auxiliar da comunhão, para poder dar curso, né? Ô Lincoln, o que eu vou perguntar para você agora não está no nosso script, tá bom? Eu nem sabia que tinha script, nem sabia. Isso está fora do nosso script e nós não vamos aprofundar muito, mas eu penso que a gente seria negligente se a gente não tocasse nesse assunto. Então, mesmo de uma maneira breve, eu gostaria que você falasse um pouco sobre juventude e sexualidade, porque essa questão ela é muito presente, né, nessa etapa, a descoberta do corpo, do próprio corpo, do corpo alheio, né, e também essa questão do autocontrole, né, a igreja, por exemplo, né, buscando ser fiel a Jesus Cristo, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que a gente deve viver buscar a santidade também na vivência da nossa sexualidade, mas ao mesmo tempo a gente tem esse boom, né, da tecnologia, os nudes, né, as mensagens de conotação sexual, e às vezes até ali na adolescência, né, pessoas mal intencionadas, né, então tudo isso que acontece, a própria questão do aborto, quer dizer, são várias situações que acabam envolvendo a nossa juventude, né? Então que você pudesse dar uma palavrinha sobre isso. Eu acho que é muito interessante se a gente for olhar as igrejas como espaços comunitários, como centros comunitários de radiação de cidadania, nessas ações de solidariedade e tudo mais, seria oportuno também, como centro comunitário, ser nesse espaço de discussão com o jovem, né? De poder trazer educadores sexuais, psicólogos, enfim, que pudessem fazer essa roda de conversa, né? E aí, na verdade, é um período quase de aconselhamento que se há, né? De 2 a 3 meses. Pode ser uma discussão dentro dos grupos de crisma, dentro dos grupos de jovens que estão sendo formados, nos convites aos encontros da pastoral familiar, né? Nos cafés das manhãs, entre coroinhas que às vezes acabam se promovendo, né? Encontros de pizzaria com jovens noivos, né? Há várias oportunidades para se tocar sobre sexualidade. É interessante, primeiro, a gente já deixar bem claro que sexualidade não necessariamente tem tudo a ver com a cama, né? Então, por favor, continue vendo aqui o nosso vídeo no YouTube, não precisa pular essa parte. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando sobre afeto, né? Isso é de um modo geral. Todo relacionamento acaba sendo moldado por afeto, né? Não necessariamente tem a ver com si só uma questão carnal. E principalmente com o nosso próprio projeto de vida, né? Que se a gente não brincar com sonhos
e sentimentos do outro já é meio caminho andado para uma boa vida sexual de qualidade, né? Porque aí se você não quer brincar com o sentimento de ninguém, tu vai começar a namorar se tu não quer fazer, né? Se tu não pensa mais pra frente estar com aquela pessoa, né? Se você já sabe que aquela pessoa não vai dar certo pra mim. Eu não sei por que a igreja, ainda há parte da igreja em que resiste ou coloca a sexualidade ou a educação sexual como tabu. E daí, na verdade, eu acho que pode ser sim um aspecto muito interessante. A gente tem vários livros da Sociedade Brasileira de Teologia Moral, se não me engano, não é isso? Que eles têm vários livros sobre ética, juventude e sexualidade. Lembro disso porque, na verdade, minha pós-graduação também é educação sexual, né? E aí foi com o padre Ronaldo Zacarias, da Universidade Salesiana. Ele é o reitor, também é o coordenador do curso de educação sexual, um dos poucos que tem aqui pelo país. E justamente a igreja sendo baluarte, né, um desses faróis nesse tema, né, na questão acadêmica, por que não, dentro da comunidade, fazer essa discussão? Porque o jovem está extremamente, nós jovens estamos extremamente perdidos. Porque, primeiro, nossos pais não fazem nada na cama. Talvez você que esteja vendo a gente aqui em casa, mas nenhum filho quer imaginar os pais fazendo isso, né? E às vezes os pais também já nem se beijam mais, estão divorciados ou em outros relacionamentos, etc. É difícil para a gente poder ver essa conjuntura. Então a gente não conversa isso com nossos pais. Na escola, isso cada vez mais se tornou uma questão censurada, né? Seja pela rede pública, da qual os professores cada vez mais têm medo por um alto grau de conservadorismo que se fez, né, do que eles podem falar ou não, e da escola particular, da qual também, né, acabam dentro de um sistema educacional em que a educação virou moeda, né? Muitas vezes os pais pensam que o aluno é um cliente, então deve se prestar a servir a ele, a se adequar à linguagem dele, mas somente ele precisa ouvir. E aí, nesse sentido, o único espaço... E quando a gente vai parar para ver, a TV não tem essa obrigação formal. A TV é espaço de entretenimento. Então a sexualidade só vai se tornar como cena apelativa. E olhe lá, porque cada vez mais tem menos cenas numa TV aberta voltadas a isso. Que a gente vai ter vão ser nas plataformas de streaming. E a internet... né... A internet é a esquina ladeira abaixo, né? Em tudo que a gente pode imaginar. Os algoritmos estão aí para poder sacanear nossas cabeças, né? Como se fossem pombos que cagam em jogos de xadrez. Isso se chama algoritmo, isso se chama rede social, sendo bem honesto, né? Então, cuidado com o que você recebe no WhatsApp, verifica direitinho se é fato, se é fake, isso é sério, não cai nessas armadilhas. Então o único lugar que o jovem pode falar de sexualidade é apontando para outro jovem. Só que se eu não sei direito das coisas, eu aponto para alguém que sabe menos ainda que eu... Um cego guiando outro cego. Exatamente. Vai cair os dois no buraco. Se a igreja pudesse ter, enquanto centros comunitários, um espaço para discutir isso, um espaço para instruir sobre isso, um espaço para pelo menos dizer as várias opções, né, de forma aberta, de forma com lucidez, de forma do que realmente há coisas que não dá para poder fugir. Não dá para não poder falar sobre preservativo ou sobre prevenção, né? Não dá para não se poder falar sobre temas que seria tipo da masturbação, o aborto, enfim, sobre as consequências, a diversidade sexual, as orientações. Não dá para não se falar desses temas. A gente pode falar sobre esse tema e dizer assim, olha, hoje a igreja acredita e segue essa linha. Mas não tem por que não fazer essa discussão, né? E não ser também esse espaço de acolhida para quem às vezes tenha cometido o que pelas regras da igreja sejam pecados, né? Porque, com exceção talvez do pecado de matar, e às vezes, né, quem realmente se arrepende acaba sendo liberto, né, desse pecado, Deus já veio aqui para nos salvar, né? Então por que a gente fazer
dentro da igreja é um espaço de exclusão desse debate. Tô tomando muito tempo no teu podcast. Não, mas que bom que você falou com muita propriedade. De fato, não dá pra gente estender muito o assunto, mas penso eu que fica como um excelente aperitivo para a gente buscar se aprofundar sobre esse assunto, né? Bom, então, como você já cantou a pedra, realmente o nosso podcast já está aí no final e a gente gostaria de dar a você aí a oportunidade das suas palavras finais, né, as suas considerações finais, e se você quiser deixar uma mensagem, né, para aqueles que estão nos acompanhando, então sinta-se à vontade, Lincoln. Eu queria muito poder agradecer mais uma vez o convite de vocês. Eu cheguei a participar de um projeto, né, na minha paróquia, que se chamava Projeto Dom Bosco, então não tem como eu não parafraseá-lo, o Santo da Juventude, né, da qual, mais do que amar um jovem, é fazer com que o jovem saiba que ele é amado. Né? Então você que está aí na sua casa, tem seu filho, filha, sobrinho, sobrinha, neto, neta, chega, dá um abraço, faz um cafuné. Pode ser que ele ache isso muito estranho, pode ser que ele esteja pensando, vai mandar escovar os dentes, é porque eu esqueci de fazer a lição de casa, né? Mas demonstre um carinho, demonstre o quanto que ele é amado em seu lar. Isso é muito importante, né? Não tenha medo de ouvi-lo, sem julgamentos. Isso também é um outro momento muito oportuno. E o terceiro, se puder, faz aquele convite. Tem missa na paróquia. Tem talvez ali um grupo de jovens ou de orientação pastoral que pode ser oportuno. E fica ligado que eu tenho certeza que em breve vai ter mais alguma ação aí no abrigo solidário, não é isso? Verdade. Para poderem também estar acompanhando. Eu creio que esses momentos de solidariedade e altruísmo também é de congraçamento de uma geração e que podem ser de muita acolhida. Bom, eu também tenho que devolver a gentileza. Você também é muito garboso, viu? Olha, que Muito Deus obrigado. abençoe e conserve aí você. Brincadeiras à parte, que prazer poder escutá-lo, né? E que a gente possa ter muitos outros Lincolns, né? Que quer dizer, as pessoas vendo aí a sua trajetória, vendo aí que você é uma pessoa que além de ter um bom coração, um coração entregue a Cristo, também procurou se capacitar, é uma pessoa bem preparada. Então a gente precisa de pessoas assim como você também na igreja, né, como uma referência e na sociedade, né, buscando aí, né, políticas públicas que possam cuidar bem da nossa juventude tão importante, né? Antes de passar a palavra aqui então pro Genilson, eu gostaria de convidar toda a nossa audiência, especialmente a daqui da cidade da Praia Grande, para o evento católico Deus é 10, volume 2, né? O primeiro volume foi em fevereiro de 2022 e agora, no dia 25 de janeiro, uma quinta-feira, nós vamos ter o volume 2, será lá na arena da praia do Canto do Forte. Então as atividades iniciam às 6 da tarde, a reza do Santo Terço, depois nós vamos ter momentos de pregação, vamos ter a Santa Missa às 7h30 da noite e em seguida apresentações culturais, musicais, lembrando que é totalmente de graça e para todas as paróquias da cidade da Praia Grande. Então um grande momento da gente se reunir como comunidade católica da cidade e dar esse testemunho de fé, né? Então fica aí o convite, estaremos todos juntos, até aproveitamos a oportunidade para agradecer à Prefeitura de Praia Grande que nos está dando este espaço, nos permitindo realizar essa atividade e todos aqueles amigos do bem que nos apoiam e nos ajudam, né? Então fica aí a minha dica. E estendendo esse convite que o padre fala, teve um jovem que, através da mídia social, né, que isso é tão fácil hoje, né? Você coloca ali e já fala, olha, cobrando a prefeitura, porque só um evento dos evangélicos e nós católicos, cobrando a prefeita, né? Falando, e nós católicos, estamos esquecidos, a juventude principalmente. Olha aí a resposta aí, ó, jovem. Olha aí, ó. Nós agora queremos ver a sua participação lá nesse dia. Até porque
como você falou, citou até o nome da prefeita, a prefeita também vai estar presente nesse dia. Então, nada mais justo do que você também unir as forças da juventude aí para poder estar lá conosco nesse dia. Lincoln, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, de coração. Seja sempre esse jovem, né, de Deus que você é, essa pessoa do bem que você é, e transmitindo sempre esse vislumbrar desse olhar que realmente a gente pode chegar aonde a gente quiser. Não temos limite, mas com o pé no chão, com o coração, né, sabendo que Deus está ali no comando. E o estudo não tem limite, o saber não tem limite, e o jovem precisa também ser protagonista nessa sociedade que precisa mesmo, as políticas públicas precisam de jovens inseridos, né, o poder público precisa de jovens, desse pensar do jovem, e eu fico assim admirado com o seu crescimento nesse aspecto. Muito obrigado, Lincoln. Obrigado de coração pelo seu sim, viu? Por poder estar aqui conosco nesse dia. Então a gente agradece todos aqueles e aquelas que fazem possível a existência desse podcast, todos que nos apoiam. E se você ainda não fez, vamos lá, se inscreva na nossa página, dá a curtida lá, ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. E por favor, né, vamos compartilhar esse vídeo, esse conteúdo de qualidade, de excelência, com os membros da nossa família, da nossa comunidade pastoral, movimento. Vamos fazer chegar a muitos lares e a muitos corações tudo aquilo que foi falado aqui. E lembre-se que aí vem o nosso 4º episódio do nosso podcast Fé e Cidadania. Então vamos nos ver em alguns dias mais. Que Deus abençoe, Nossa Senhora proteja e que você viva plenamente a sua vida. Beijo no coração.